Meu nome é Vanessa Andreotti, a gente está aqui na Eslovênia, em Gorza. É um projeto que se chama Gorza Earth Care, é Gorza nos Cuidados da Terra, e que é coordenado pelo René Souza. E a gente está aqui com um grupo de, acho que são 20 pessoas, uma residência de arte e educação, que vai durar mais 3 dias. A Casa da Modernidade é uma cartografia social que surgiu de um trabalho de um grupo que já vem trabalhando junto e separado há muito tempo, que está preocupado com essa questão de a gente estar subestimando a profundidade dos problemas, dos desafios que a gente tem globais e locais. Então, existe uma subestimação da profundidade do problema e da magnitude do problema e uma sobrevalorização, uma superestimação das soluções, porque a gente está precisando de alguma coisa imediata para aplacar um pouco essa sensação de urgência que a gente tem, né? Então, no campo de inovações sociais, por exemplo, esse padrão de subestimar a magnitude e sobrevalorizar ou superestimar o impacto das intervenções é muito presente, né? E a Casa da Modernidade tenta trazer essa questão, essa textura, né, de magnitude, deixar ela visual, para que as pessoas possam se relacionar diferentemente com as suas teorias de mudança e deixá-las mais leves, né? Entender que não vai ser através de um autor ou uma prática que as coisas vão mudar, mas de se praticar, né? E de se testar vários vários protótipos de teorias de mudança. E a gente precisa cavar mais fundo e se relacionar mais largo, né? Essa é o convite dessa cartografia social. E ela parte de um princípio que vem de teorias indígenas, de que o problema começa com a separação de homem e natureza, né? A gente sempre pensa que tem o homem e a natureza. E em teorias indígenas diz que só tem uma coisa só, é só a natureza. E essa separação, então, vira a fundação de uma casa, que é a Casa da Modernidade. É o nosso medo, né, de ser parte da Terra, que cria daí a necessidade de se viver dentro de uma casa, que tem essa fundação de separação, separabilidade, e através dessas conversas a gente foi criando o resto da casa. Então, uma das paredes é o Estado-nação, a outra parede vai ser essa racionalidade única, né, iluminista, e o teto muda várias vezes em diferentes contextos, mas hoje a gente tem o teto de capitalismo financeiro de shareholder, né? Shareholder é de acionistas, e que é diferente do capitalismo industrial, que é diferente de diferentes perspectivas de socialismo, mas todas elas estão dentro da casa, porque elas têm os mesmos alicerces. E essa casa tem essas paredes que a gente chama estruturais, e tem outras paredes também que vão mudar de acordo com o contexto. Mas a base continua a mesma, que é a base da separação nossa com a Terra. E ela fica em cima de um planeta, né? E essa casa está ficando maior do que o planeta pode sustentar. E ela está, por causa desse último teto aí de capitalismo financeiro, com um problema estrutural relacionado à água. Tem água entrando, então a gente tem várias fissuras na casa, e é pelas fissuras que entram também as novidades, né, as possibilidades. A gente trabalha então um pouco com essa ideia de se trabalhar nas fissuras, na liminalidade, tentar coisas diferentes, mas entender que a casa não é só um problema de mindset, né? A casa é um problema neurobiológico. E o problema, ela não é só um problema, ela traz também os seus presentes, as suas ofertas de coisas que são super importantes, mas que o planeta não consegue. Ela está excedendo os limites do planeta, né? Vai acabar tendo seus canais de esgoto aí entupidos, a coisa vai subir e a gente vai ter que enfrentar a necessidade de se lidar com uma casa caindo, né? Então, se a casa está caindo, a gente daí vai querer fazer o que? Vai querer consertar a casa, construir outra casa, achar outro tipo de casa, viver sem casa, enfim, essas possibilidades que a gente está explorando dentro dessa cartografia social.
E pensar, né, nos problemas que a casa traz como neurobiológicos significa não pensar neles somente como pensamentos, né? Não é só mudança de pensamento, porque os pensamentos estão enraigados em estruturas que são aprendidas, né, socialmente condicionadas, que são neurobiológicas. Então, nossos desejos por consumo, por conforto, por validação, estão ligados à estrutura da casa. Então, se a gente mudar o pensamento, mas partir dos mesmos desejos e desses desejos estando enraigados em inseguranças, né, em medos, se a gente muda o pensamento, mas não muda o desejo, não muda o medo e a insegurança, vai acabar só andando em círculo, né? Num círculo vicioso. Então, o trabalho pedagógico que a gente está tentando promover junto com a casa é um trabalho que entra mais nessa parte do que a gente chama de ontológica, né? Que é da raiz e do tronco. Não só lidando com que a gente chama de epistemológico, que é os galhos, né, da árvore, da modernidade, ou das folhas, que são as metodologias. Então, a gente está trabalhando com a parte de quais são as inseguranças que essa fundação da casa criou, né, o que essa fundação dessas inseguranças nos bloqueiam em sentidos neurobiológicos, né, o que a gente parou de ser capaz de fazer por causa dessa fundação, e que capacidades, né, foram exiladas dessa casa, ou foram desativadas ou anestesiadas, porque são a partir dessas capacidades, na verdade, neurobiológicas, que não começam no pensamento, elas na verdade começam no corpo, né, é que talvez a gente consiga fazer algo que seja inédito e viável, né? E que a gente não que esteja para além da nossa imaginação, o que a gente consegue pensar dentro da mesma estrutura neurobiológica, né? A partir dos mesmos medos, dos mesmos anseios, das mesmas inseguranças e dos desejos compensatórios gerados pelas inseguranças, a gente só vai conseguir mudar o pensamento para aquilo que vai confirmar aquilo que a gente já estava trabalhando antes, né? O mesmo pensamento que gerou os problemas não tem como gerar alguma coisa, uma solução. E a ideia de que pensamento é que gera a mudança também é uma coisa que precisa ser desafiada, né? Porque, de novo, em teorias indígenas, a ideia de que convicção leva ao comportamento correto, que daí engenha a sociedade perfeita, é uma ideia moderna. Né? Em outras teorias é o corpo, se aprende com o intestino, muda o coração, que a cabeça vai seguir. Né? E essa mudança do intestino, mudança da raiz, mudança do tronco, que a gente está tentando trabalhar. Né? E é super difícil, porque ninguém quer trabalhar com isso. Então é difícil até articular o convite para fazer esse trabalho, porque há um vício muito grande na parte metodológica. Né? Que a ideia que o nosso desejo é que o próximo pensador, o próximo pensamento, a próxima metodologia vai nos levar a um melhor, a dar conta desse problema, a uma melhor configuração, e a gente vai chegar lá trabalhando desse jeito. Chega em algum lugar, mas é uma outra folha da mesma árvore, né? Porque a gente está tentando ver se dá para ser diferente. Né? E está entendendo esse problema não como um problema de informação, de falta de informação errada, mas como um problema de hábito de vida, hábito de vivência, hábito de viver, que está chegando ao seu limite. Né? E que com esse limite chega com lições que a gente precisa aprender dos problemas que foram causados, chega também com presentes, né? Que a gente precisa aprender a receber, mas precisa ser digerido, isso precisa ser digerido, a gente precisa entender o que é o presente, o que é o lixo, né, que também ensina, mas que esse lixo precisa ser reciclado, que esse dejeto precisa se tornar adubo para outra terra fértil. A gente trabalha com todas essas metáforas biológicas e arquitetônicas para convidar as pessoas, então, para
perder a satisfação que elas têm com vícios que a gente percebe dentro da casa, né? De consumo, de conforto, para que elas possam descobrir em si mesmas outras capacidades e usar essas capacidades, então, para poder se relacionar com o mundo de forma diferente, com si mesmo de forma diferente, com os outros de forma diferente, e a partir dessas relações algo novo acontece, né? Outras possibilidades de mudança, mas que essas possibilidades não tem como a gente prever a priori, né? Tem que realmente se engajar nesse trabalho que a gente diz de lidar com a shit, né? Tanto a individual e a coletiva, para transformá-la em solo fértil no futuro, que vai dar outros tipos de planta, outros tipos de semente, outros tipos de raízes, né? Que vão poder ter uma textura diferente de relação, para que a gente possa aprender com os erros novos, fazer outros erros, aprender com os erros recorrentes, para fazer outros erros novos no futuro, e ter uma relação diferente com sucesso, com falha, com trabalhar junto, né? Com poder errar junto e aprender junto, sem precisar que isso seja direcionado por essas inseguranças que a casa reproduz, né? Ou nos leva a sempre priorizar. Então é isso que a gente está tentando fazer. As cartografias sociais que a gente usa numa linha pós-representacional, né? Que apresentam a significação como uma coisa pedagógica e transitória, né? Então, a gente põe lá uma teoria, não é uma representação da realidade ou a construção de uma realidade. A teoria é uma coisa para a gente brincar ludicamente e levar a sério, né? Por outro lado. E a gente trabalha com essa ideia de linguagem como o conhecimento como tijolo, que seria a representação, né? Ia colocar nas caixinhas, ou a linguagem como pipas, ou como a gente usa tanto a pipa quanto a linha, né? O novelo de lã, que vai tecer ou tricotar coisas diferentes, vai precisar ser refeito, e a gente vai aprendendo e vai ter várias versões da mesma coisa e vão ser de cores diferentes para contextos diferentes, trabalhar com diferentes linguagens e diferentes dimensões, sabendo que não tem como fazer uma caixa que abarque o mundo, né? E que a necessidade de se sobrecodificar o mundo mata o mundo, ao mesmo tempo que a ideia de que se não dá para codificar tudo, então eu saio do mundo e entro em exílio. Também, daí você mata você mesmo. Então a ideia é encontrar o mundo em toda a sua indefinição e complexidade e ser ensinado por esse professor que é o mundo, né? De uma forma que haja reverência, sem idealização, sem iconização, né? Que a gente possa estar aberto para conhecimentos e linguagens que sejam parciais, provisórios, maleáveis, flexíveis, né? Abertos que aceitem a crítica como um presente, né? E que não sejam sobre a tua validação se o que você fez corresponde ou não à realidade, né? Que essa é a validação que você ganha, por exemplo, na academia. A validação desse tipo de atividade é que tipo de ações são abertas, ou que tipos de imaginários são abertos quando você brinca com essas cartografias. Que tipo de relações novas você pode criar quando você brinca com as cartografias, né? O que você pode ver. E também, acho que nesse projeto tem uma coisa que tem uma grande influência, é a ideia não só do desconhecido, mas como do desconhecível, né? Como é que a gente abre espaço para a presença daquilo que não pode ser conhecido e não vai ser conhecido. O desconhecido é aquele que um dia pode ser conhecido. O desconhecível é aquele que você não vai conseguir categorizar ou descrever, mas que está ali, né? E como é que a gente abre espaço para que haja a presença disso, que a gente possa brincar com isso, né? Que isso possa brincar através da gente, nos interpelar. Então, nesse sentido, é um trabalho bastante com corpo, com som. A arte ajuda bastante também, com cores, para nos ressensibilizar a essas outras possibilidades e a
a interromper um pouco essa obsessão que a gente tem com categorização, não para parar com a categorização, é para mudar a relação que a gente tem com isso, né? Para que a gente possa brincar com a categorização e deixar que ela brinque com a gente, ao invés de querer capturar essa categorização como uma categorização de quem eu sou, de quais são as minhas relações e o que o mundo é, porque isso acaba limitando, né, restringindo as possibilidades de movimento, né, e as possibilidades de vida. E não é uma questão assim, muita gente fala, uma coisa binária, então a gente está tentando ir para o não binário. Não é isso, né? Porque o não binário versus binário é um binário também, né? Então não é a tentativa de superar uma coisa, a tentativa é de viver com tudo junto, né? E que tem horas que vai ser binário e que binário é útil. Tem horas que vai ser binário que binário não é útil, é danoso. Então a gente vai ter que desenvolver a sabedoria, né? Para discernir quando uma coisa vai ser produtiva e generativa e que entendimento de produtividade e generatividade a gente está usando, né? E quando uma coisa está sendo danosa, sem às vezes a gente até perceber, né? Então é difícil explicar tudo isso, porque normalmente a gente não quer fazer isso. Daí você fala, então você quer fazer o oposto. Não, é fazer tudo junto, né? E tentar abraçar o entrelaçamento através disso, né? E que é super difícil, né? E aí tem horas que a gente falha mesmo, né? E essa falha não é um problema, essa falha é parte do processo de ensino, né? É na falha que a gente aprende. Eu trabalho com vários coletivos, são dois os principais. Um deles é uma rede que se chama Em Cuidados da Terra, que é uma rede que propõe diferentes conceitos de justiça transformativa, que são ecológica e econômica, daí tem a cognitiva, justiça afetiva e justiça relacional. E esse coletivo entende que é a justiça cognitiva, relacional e afetiva que é o micélio da ecológica e da econômica, que são os cogumelos, né? Que se o micélio estiver saudável, a gente tem possibilidade de justiça econômica e ecológica. Se o micélio não estiver saudável, não existe o fruto, que é o cogumelo. E essa é uma rede de comunidades indígenas e não indígenas que estão propondo vivências, né, para as pessoas, para esse convite para a parte ontológica, né? A gente está montando ainda a rede, veio de uma outra rede, na verdade, mas um dos trabalhos que eu faço, é tentar, nos próximos 3 a 5 anos, ter possibilidade de convite para as pessoas saberem onde estão essas comunidades e onde encontrar essas vivências. Esse é um dos coletivos. O segundo coletivo se chama Gesticular para Futuros Descolonizados, né, na direção de futuros descolonizados. E esse é um coletivo mais para arte e educação, que faz experimentos de cartografias sociais, de práticas, né? Que parte do princípio de que agora, nesse momento, não tem como a gente sair de um contexto descolonizado, porque é a colonização que dá a possibilidade da nossa existência, né? Então a gente depende da exploração da terra como propriedade, a gente depende da produção de valor dentro do capitalismo para viver, né? E isso tudo gera uma violência enorme para outras pessoas, mas a gente não tem como simplesmente sair disso. Na verdade, a tentativa de sair disso como exílio, né, é uma tentativa que parte do mesmo princípio de que você tem que ser, que você não está ligado com tudo isso, né? Uma tentativa de virar as costas. Então, a busca da pureza, da inocência, da virtude, nesse contexto é problemático, né? Então, a ideia o convite desse coletivo é se olhar entrelaçado com todas essas contradições, com todos esses paradoxos, entender que não é amanhã que vai se poder viver um futuro descolonizado, mas que
é necessário perceber, né, como essas violências operam dentro, através da gente e fora da gente também, sem perder a conexão com a possibilidade de interrupção, né? E apontar para esse outro, essa possibilidade de descolonização não é uma coisa, não é um evento, né? É uma coisa que acontece, a textura é a textura de que tem que ser tão largo quanto a vida e tão longo quanto a vida, né? Que é toda hora. E também não é toda hora, né? Que tem horas que a gente precisa porque é difícil, e precisa de estamina, precisa de condicionar os músculos, né? Para perder a satisfação com as coisas que nos dão prazer, mas que são danosas. Ao mesmo tempo que a gente mantém as relações e começa a tecer e a tricotar a nossa relação com a linguagem, a nossa relação com o conhecimento, a nossa relação com o outro, de forma bem diferente, né? E ter esse conforto com o desconforto e com a complexidade, né? Sem que isso seja baseado ou direcionado pela busca da validação, né? Ou pela busca da virtude, ou pela busca de se ver com um propósito super claro em relação ao que você pode fazer para mudar o mundo, porque quando isso acontece, você acaba perdendo a conexão com o entrelaçamento, né? Então é saber se mover dentro desse entrelaçamento, com intenções corporais, apontando para a descolonização, mas sem perder a noção de que isso é super difícil, super paradoxal, e que isso é parte, né? E estar confortável com a complexidade desse entrelaçamento, né? E se permitir abrir para que o coletivo, que não é só o coletivo humano, o coletivo que vem, a inspiração que vem da Terra e esse input que vem da Terra, possam estar tecendo junto com você, né? E que isso significa interromper a necessidade, a obsessão, né? Com a narrativação, com a simbolização. A gente fala muito de reverência sem iconização, ou reverência sem idealização, né? Como é que a gente vai ter reverência por esse entrelaçamento desse mundo sem querer fixar as coisas em categorias, mas sem também dizer que todas as categorias são, ou seja, não é ou isso ou aquilo, é e isso e aquilo, e é problemático e é útil ao mesmo tempo, e a gente vai andando com essa complexidade e essa contradição, né? E o que dá para fazer quando a gente entra nesse lago, né, de paradoxos e contradições? O que dá para fazer que é diferente do lago da pureza, do lago da virtude, do lago da conquista, da validação? Esse tipo de experimento. E a arte, ela abre possibilidades de chacoalhar, né, os tijolos da nossa vida, dessa casa, para que a gente possa aprender de novo a perceber outras linhas, às vezes linha, né, que vem a luz que vem das fissuras, e o que está vindo, o ar que vem, que é diferente, para poder tricotar com tudo isso.